Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, bem-vindos, caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Hoje estamos tratando especialmente das causas das doenças dos seres humanos. Então, essa questão das causas psíquicas das doenças orgânicas, que a psicossomática da psicanálise integral trata, é fulminante para o tratamento das doenças e tão importante para todo profissional de saúde conhecer a psicossomática da trilogia analítica. Hoje, inclusive, estávamos iniciando uma turma nova, fazendo nossos cursos de pós, e vários são profissionais da área de saúde, e eles manifestavam, assim, a frustração de não poderem auxiliar os seus pacientes, porque eles se sentem limitados. E, assim, agradecidos até, né, de agora terem conhecido essa ciência trilógica e poderem começar a tratar da vida psíquica dos seus pacientes, né? Então, isso faz toda a diferença. E nós, na clínica, atendendo em sessões de psicanálise integral, nós temos inúmeros casos de remissão dos sintomas orgânicos, né, das doenças mais variadas, desde crises de enxaqueca até câncer. São muitos os casos de câncer que se beneficiam com o tratamento. Ou pessoas, mulheres, por exemplo, que são inférteis e não conseguem dar à luz, em algum tempo de tratamento, elas já conseguem engravidar. Então, o poder das emoções, da vida psíquica do ser humano no seu organismo é algo lindíssimo de se estudar, e com a ciência da psicanálise integral, tudo fica muito claro, né, nesse sentido. Em geral, né, Selma, a medicina até hoje coloca causas orgânicas, né, na questão das doenças. Por exemplo, questão de bactérias, né? Então, eu gostaria até de mostrar um exame assim dos glóbulos vermelhos do sangue da pessoa. Veja aí. Como se a pessoa, né, fosse vítima de algo exterior. Então, vamos dizer, um ambiente, né, um ambiente doente, a questão de revolta, de tipo de trabalho, a falta de ética, tudo mais. Então, a causa assim, orgânica é a que a medicina usa erroneamente, como se houvesse no sangue problema assim direto, né, tomado do exterior. Então a ideia de que a pessoa é vítima de fora é uma ideia assim bastante assim já controvertida, uma ideia ultrapassada. Mas é claro, né, se o indivíduo ele frequenta um ambiente terrível, né, um ambiente muito doente, que ele é influenciado, ele acaba tendo aquelas doenças. Por exemplo, a questão das bactérias. Se temos a hemoterapia, né, da Inger, ela que faz exames assim do sangue. Então, o que ela vê no sangue, né? Qual a sua ideia? Então, é muito claro para nós que o sangue depende totalmente de pensamentos positivos e negativos, ou sentimentos também positivos e negativos, que saúde ou doença vem da mente da pessoa. Por exemplo, essa que
a gente estava vendo que é um sangue muito problemático. Isso vem da pessoa tem muita raiva, muito estresse, muito paranoia, por exemplo. E muitas vezes é interpretada que isso vem do estômago, do intestino, mas é no contrário, vem da mente para sangue e depois adoece o corpo. Então, geralmente, né, as causas, vamos dizer, psicológicas, a gente pode determinar que são 3. O primeiro são os sentimentos negativos, né? O que é um sentimento negativo? Em vez da pessoa amar o próximo, a pessoa odeia, quer atacar, é vingativo, etc. Então, isso causa no sangue, no próprio corpo, terríveis consequências, né? Gostaria até que o Dr. Rodrigo visse como a advocacia, o direito falha, não querendo ver as intenções dos indivíduos. É exatamente isso que acontece, e a grande falha da justiça, não só no Brasil, mas a justiça neste planeta, é não levar em consideração a causa das atitudes, a causa dos delitos. O direito, ele só observa a atitude, mas ele não tem esse condão, esse interesse de estudar as emoções, essas emoções que nós estamos aqui falando, a soberba, a ira, a inveja. Então, o principal que justifica a atitude do ser humano não é levado em consideração na questão das leis. Então, como é que nós podemos trabalhar só os sintomas? Jamais faremos justiça e jamais conseguiremos, então, realmente diminuir esse problema na sociedade. Tem sentimentos assim ruins, negativos, que causam doença. E tem ideias também, né? No campo intelectual, são ideias assim também negativas, ideias erradas. Pessoa que vive na mentira, né? Vive na atitude negativa, né? Uma pessoa que dá o contra em tudo, evidentemente a pessoa acaba ficando doente por causa disso. Então, as causas psicológicas são as bases, né? Essas causas psicológicas, nos sentimentos, nas ideias, é que atinge a parte orgânica e cria um tipo de que parece bactéria dentro do sangue, mas não é bactéria. É interessante essa questão, né, do criador da vacina, né, que ele criou a vacina para evitar, né, que o sangue continuasse assim, vamos dizer, meio torto, como se tivesse bactérias, né? Mas a questão é muito outra. O sangue tem defeitos porque a pessoa pensa, tem sentimentos negativos, pensa de um modo errado e tem ideias negativas. Veja aí um segundo exame de sangue que eu assinalo aí. Veja lá. Pessoa que tem, vamos dizer, muito sangue em forma de pera, né? Muitos glóbulos vermelhos em forma de pera. São pessoas renitentes, né? Nas ideias negativas. Então, esse é um fato interessante. Nós fizemos um trabalho de junção entre a questão teológica,
filosófica e a questão científica, mostrando, né, que existe uma relação muito grande na parte assim do pensamento e das emoções com a vida orgânica. Então, o que acontece, né, é que se coloca a doença vinda do corpo, praticamente a pessoa não tem cura, não sara. Agora, se mostra que vem das emoções e das ideias, é só controlar as emoções e as ideias que a pessoa sara. Então, o senhor explica nessa questão dos maus sentimentos, ideias, nós formamos psicotoxinas. E são essas psicotoxinas, elas são como um corpo estranho no nosso corpo. E o senhor até explica no seu livro Física da Metafísica Kepiana, que os nossos problemas são como um corpo estranho no nosso corpo. Isso eu quero dizer, na parte da boca, por exemplo, quando a pessoa tem um abscesso, né, forma pus, enche o rosto, não é por causa de bactérias, é por causa das psicotoxinas, maus sentimentos e ideias. E é isso que os dentistas precisam aprender, né? Qual a verdadeira causa dessas infecções na boca, né? Todas as doenças da boca. É essa formação de psicotoxinas. Eu escrevi um trabalho sobre as inversões. Então, é muito interessante verificar esse fato. Eu vou pôr num gráfico aí, por exemplo, o primeiro caso lá. O indivíduo é desagradável por ser doente? Correto. Ele é doente por ser desagradável. Por exemplo, o indivíduo que ataca todo mundo, não dá afeto para ninguém, é egocêntrico. Olha, a humanidade em geral, 90% das pessoas só pensam em si mesmas. São egocêntricas e egoístas. Então, esse fato que leva o indivíduo só a cuidar de si mesmo, achar que ele sabe tudo, ele é que resolve tudo, ele é que resolve todos os problemas, inclusive dos outros. Quer dizer, questão da soberba, né? Ele se torna tão desagradável que no final ele acaba doente. Então o indivíduo é doente por ser desagradável. Não existe um doente bonzinho, né? Todo doente tem uma atitude desagradável. Eu lembrei de um exemplo, Dr. Kepp, nesse sentido. Essa questão das emoções descontroladas trazendo a doença, né, numa conduta desagradável. Então, uma paciente que vive bem aqui com o companheiro dela, só que ele recebeu a notícia da filha que mora no exterior, que a filha teve o bebê, né, o netinho dele, então. E ele foi visitar o neto no exterior. E essa paciente ficou tão desagradada com essa ideia, ela estava numa inveja tão grande desse companheiro que foi visitar a família que ele teve antes, né? Que ela teve uma queda violenta no sistema imunológico e ela somatizou com uma broncopneumonia, que agora está amargando para curar. E ela está conseguindo reconhecer isso, que foi esse problema de inveja, que as emoções ficaram descontroladas, com o bem que esse companheiro ia ter visitando o netinho, que ela adoeceu por isso. Então é muito impressionante a gente ver como funciona, né? Agora, em segundo lugar, tem um elemento muito fundamental que leva às doenças, né? Veja no gráfico, em segundo lugar. A bolsa derruba a economia? O correto, a economia derruba a bolsa. Então, essa atitude do ser humano, da especulação, né?
que ele quer empregar um dinheiro em especulação, 100 milhões, por exemplo, para ganhar mais 100 milhões. Ou então, de um modo mais assim, fraco, né? Joga 10 mil para ganhar 20 mil. Não é assim. A questão da bolsa, por exemplo, depende muito da situação do país, do estado, né? Então, a bolsa, em geral, encaminha de acordo com a economia. Se a economia vai para baixo, é claro, né, que o ser humano que tem investimento na bolsa acaba perdendo, às vezes perde tudo. Então, nos Estados Unidos, a maior parte das pessoas lá não tem aposentadoria, assim como no Brasil, né, nos outros países. Em geral, né, a pessoa quer ganhar através de investimentos. Então, coloca o dinheiro na bolsa. Então, se o dólar sobe no mundo todo, sobe nos Estados Unidos, então, claro, né, o indivíduo começa a ganhar muito mais. Então, é uma coisa muito assim como assim, um teatro, né? Uma questão assim que pode a pessoa, de repente, ficar rico e, de repente, perder tudo, né? A questão da bolsa é uma questão assim nos Estados Unidos que pode levar o país ao desastre, como em 1929, né? Que todo o dinheiro foi assim praticamente arrasado. E pode, de repente, acontecer isso. Então, a bolsa, né, que todo mundo gosta, quer dizer, que tem meio de jogar na bolsa, que tem a atitude assim de ganhar mais dinheiro, pode ser uma tremenda ilusão, né? Então é a bolsa que vai de acordo com a economia. Se a economia é alta, é claro, né? Nos Estados Unidos o dinheiro valoriza, mas se de repente acontece um desastre como em 29, então a pessoa e o país entram numa queda terrível. Vamos ver em terceiro lugar. O poder enlouquece a pessoa? Correto. A loucura, patologia, aparece, se manifesta com o poder. Não existem pessoas que são apegadas ao poder, né? Desesperadas em ter poder. Então, é por esse motivo, né, que a pessoa acha que tendo poder, ela pode fazer qualquer coisa. A questão do dinheiro, né? Se ela tem bastante dinheiro, ela, vamos dizer, uma espécie de deusinho na sociedade. De maneira que a questão do poder, geralmente, se a pessoa procura veementemente, é que leva a pessoa às doenças, né? A patologia, né? Que leva o poder, que leva a tomar atitude que depois todo mundo estranha o que aquele indivíduo está fazendo. Quer falar? Dr. Kepp, eu me lembrei daquela frase popular, né? Se quer conhecer alguém, dê poder a ele. Quando vemos o setor do trabalho, o campo do trabalho, o campo da política, mesmo o campo religioso, das religiões, quanto mais poder a pessoa tem nesses campos, mais ela está manifestando a sua doença mental, a sua psicopatologia.
E nesse sentido, é importante lembrar do tipo de poder que Cristo demonstrou aqui. O poder do perdão, o poder de fazer o bem, o poder de curar, né? Eu acho que essa é uma reflexão importante para todos nós, né? Pensar bem onde está o poder de fato. Se da forma que está aí na sociedade, com a psicopatologia, ou como Cristo propôs há 2000 anos. Então, não é o poder que enlouquece a pessoa. Pessoa patológica, pessoa doente, é que procura o poder de qualquer modo. Dá a impressão, Dr. Kepp, que a pessoa, justamente os mais doentes, os piores doentes mentais, lutam, se matam pelas posições de poder para poder colocar para fora a sua doença, sua maldade. Eu trabalhei muito tempo na dermatologia, né, que são as doenças, né, de aparência, doenças de pele que aparecem no corpo. Então, tem o lúpus eritematoso, né, que é uma doença que aparece não porque a pessoa trabalha na floresta e lá pega bactérias, coisas assim, mas porque tem uma atitude assim desesperada em chegar ao poder. Então, no direito, por exemplo, seria muito importante introduzir nas escolas de direito essa questão, né, da patologia oriunda da conduta e principalmente a questão de que a doença vem do interior da pessoa. Então seria importante, né, que os advogados, juízes pensem que a doença, quando surge, vem de dentro da pessoa e não de fora. De acordo, doutor Rodrigo? Sim. Nós estamos, inclusive, desenvolvendo juntos aqui com a ciência da trilogia analítica, né, todo um trabalho jurídico aplicando esses conceitos na prática através da mediação de conflitos, que nós estamos aplicando, por exemplo, essa percepção da patologia, suas causas estão no interior do ser humano, e como trabalhar isso no campo da justiça. Então, nós estamos fazendo isso na prática, através das faculdades trilógicas e através do Centro de Estudos Jurídicos. E todos vocês que tiverem interesse podem nos procurar. Não acha interessante, né, que o direito em geral não quer ver a intenção da pessoa? Se, por exemplo, a pessoa tem intenção de atacar o próximo, ele já atacou. Se ele tem intenção até de matar alguém, ele já matou. Então, não é que a intenção seja assim ingênua, sem consequência. Toda a intenção que a pessoa tem, se ela sente no interior, ela já está realizando. Então, a intenção é um fator terrível, porque leva a pessoa a tomar uma atitude que ele acha que escondendo, né, não há perigo. Mas ninguém pode esconder, né, principalmente as intenções. Então vamos ver a questão da origem das enfermidades, em quarto lugar. As enfermidades vêm do corpo? Correto. A vida psíquica elabora as enfermidades. Então, a pessoa às vezes sabe até o dia em que vai morrer. É um fato muito interessante. Nós fizemos esse trabalho no
Hospital das Clínicas com vários doentes, né, que estavam mais ou menos desenganados, e eles davam, né, a data vamos dizer, da passagem para a eternidade e tudo. Ou então a questão da tipo de doença, né? Falava o que iria sofrer, né? Dentro de pouco tempo. Bom, chegamos ao fim. Então voltaremos na próxima semana com mais um programa para vocês. Então, tchau para vocês. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. Olá, bem-vindos! Nós temos na FATRI o curso de pós-graduação Gestão de Conflitos, o estudo da psicossociopatologia de Norberto Kepp. Gestão de conflitos vai ajudar você a lidar com os conflitos que todos vivemos no nosso dia a dia. Desde cedo nós vemos que há conflitos, não é? Nos lares, nas escolas, depois nos ambientes de trabalho, nos times de futebol, nas instituições religiosas e por aí afora, sem falar nos conflitos que existem entre países. Porque onde há seres humanos, há conflitos. E neste curso você vai aprender todas as causas dessa problemática humana e como lidar com elas no dia a dia. E, principalmente, ajudar a formar e melhorar o nosso mundo. Vamos todos trabalhar para um mundo melhor. Você será um agente de transformação social através da consciência, aprendendo pela incrível ciência de Norberto Kepp e Cláudia Pacheco. Melhor ainda, estamos com as matrículas abertas, turmas iniciando agora. Não perca essa oportunidade. fatri.edu.br ou então pelos links, telefones colocados aqui na tela. Bem-vindos!